Olá, meninos e meninas. Vamos lá para mais uma, inclusive a última aula do nosso livro, do nosso programa, que é sobre os persas. Uma das várias civilizações que nós já vemos tratando aqui. Uma das civilizações também de bastante curiosidade, uma civilização que vai deixar várias influências para os nossos dias de hoje, tá certo? Então vamos lá viajar na história da Pérsia. O surgimento e a localização da Pérsia consiste nos seguintes fatos históricos. É, ocorre, a história da Pérsia inicia em 549 a.C. Com Ciro o Grande. Inclusive eu já tratei dele aqui na aula sobre os hebreus, certo? Então, a história da peça ela vai ocorrer dentro de 200 anos. Começa com Ciro o Grande, como eu acabei de falar para vocês, em 549 e vai até o ano de 330, quando a Pérsia é derrotada, quando o Império Persa é derrotado por Alexandre Magno. Quem é Alexandre Magno? Alexandre Magno é simplesmente o Alexandre o Grande, que inclusive já foi feito filmes desse macedônio, é, filmes hollywoodianos, ok? Então, a Pérsia, ela esteve localizada na Ásia Menor. Naquele momento, nesses 200 anos, ela foi um dos maiores impérios daquele momento. Ela esteve situada onde hoje está o Irã, o Iraque, a Síria, Israel, Egito, a Turquia, enfim, chegou até mesmo na Europa. Então, como eu acabei de falar, foi um dos maiores impérios daquele momento e estava localizada na Ásia Menor, ok? Os principais reis da Pérsia foram o Ciro, que eu acabei de falar para vocês, Ciro o Grande, que governou de 559 a 530 antes de Cristo. O Ciro, ele era um rei bastante bondoso. Ele que vai conquistar a Ásia, a Mesopotâmia e a Ásia Menor. O Ciro, ele tinha o costume de permitir, ele era bastante diplomático. Ele invadia um território, mas ele não tinha a intenção de destruir aquele povo que ele invadia. Por exemplo, ele invadiu a Mesopotâmia, mas ele não foi para destruir o povo mesopotâmico, acabar com o povo mesopotâmico. Não, o que ele fazia era impor o seu poder e buscar e adquirir o quê? Impostos. Era nisso que consistia o poder de Ciro o Grande. Eh, tinha, ele tinha o costume, melhor dizendo, de adentrar um império dominado, e ir até o templo religioso, não para cultuar aquele deus local, mas por uma questão político-diplomática, e permitia o culto. O que é muito interessante, ele permitia o culto das divindades locais. E uma coisa muito interessante em relação a toda a sua benevolência, o fato dele ser um rei bondoso, é que ele está na Bíblia, que ele, quando ele invade, ele toma conta da Pérsia, de toda a região da Pérsia, onde os hebreus se encontram. Os hebreus são escravos dentro do Império Persa nesse momento. O que ele faz? Os hebreus são escravos nesse momento e naquele lugar. Ele liberta o povo hebreu e permite que o povo hebreu deixe de ser escravo e volte para sua região na Palestina. Então, isso aí era uma das grandes características do rei Ciro o Grande. Ele vai ser substituído por um outro grande rei, que é o seu pai, é o seu filho, certo? É o rei Dário. Aliás, o não é o filho, não é o Dário, não é filho
do Ciro, ele é neto do Ciro, certo? É o rei Dário I, que vai governar de 550 a 478 antes de Cristo. Esse aí ele vai aumentar o império até o norte da Grécia. Logo depois ele vai ser derrotado pelos atenienses na batalha de Maratona, quando o Império Persa tenta invadir aquela região, a região de Maratona, mas não tem sucesso. O que eu acabei de dizer aqui em relação ao fato dele ter dominado a Grécia, que ele domina o norte da Grécia, uma parte da Grécia. Porém, quando ele vai para uma outra região, onde principalmente os atenienses tinham pleno domínio dessa área, a região de Maratona, Dário é derrotado. E quem vai tentar vingar ele anos depois, né, em outras batalhas, em outras guerras nas guerras entre persas e gregos, vai ser o filho dele, o Xerxes, que inclusive a batalha entre Xerxes e os espartanos, que vão derrotar o Xerxes na Batalha das Termópilas, já foi até filme. Inclusive é com a imagem do rei Xerxes do filme Os 300 que eu trago aqui para os slides. E o Xerxes ele foi representado aí pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro. Então, Ciro, Dário, Xerxes foram dos 3 reis mais emblemáticos, mais famosos e os grandes conquistadores para o Império Persa. Além deles, tiveram outros. Nós colocamos aí os principais, certo? A Pérsia, dentro da sua organização político-administrativa, inicialmente com o rei Ciro, aliás, esse processo que eu vou explicar para vocês ocorre com Dário, o Estado persa vai ser dividido em 20 províncias. Estas províncias são chamadas de satrápias. As satrápias eram tipo que estados, nós chamamos de províncias, certo? As satrápias elas eram lideradas por homens nomeados pelo rei, homens de confiança do rei, que eram chamados de sátrapas. Os sátrapas, eles tinham funções como fazer justiça, cobrar impostos, administrar as obras e manter a ordem pública. Tudo isso sob os olhares de fiscais de outras pessoas. Os sátrapas, eles eram homens de confiança, eles eram nomeados pelo rei. Mesmo assim, o rei tinha outras pessoas de confiança que eram enviadas para quê? Para fiscalizar os sátrapas, certo? Os sátrapas, eu acredito que vocês já puderam observar aí, dentro das províncias eles eram tipo que os governadores, tá certo? E com estas funções, repito, de fazer justiça, cobrar impostos, administrar obras e manter a ordem, tudo isso era a responsabilidade do sátrapa. Secretários eram enviados também para o rei para quê? Para fiscalizar o sátrapas. Além dos secretários que eram enviados para lá, os generais também eram informantes do rei, que tinham a função também de quê? De fiscalizar o sátrapa e fiscalizar se os trabalhos estavam sendo bem feitos dentro daquela satrápia, ok? Além disso aí, além de todas essas coisas, olha só como o rei ele era bastante desconfiado, muito embora ele mandasse, ele enviasse para dentro das províncias, das satrápias, homens de plena confiança. Ele mandava ainda os inspetores. Estes inspetores não é que iam lá e voltavam para trazer informação para o rei. Não, eles ficavam nas satrápias para serem o que a história vai consagrá-los como os olhos e os ouvidos do rei. O rei vai ficar sabendo de tudo. O império era imenso, mas o rei, ali da sua sede administrativa, ele ficava sabendo tudo o que acontecia nas 20 províncias, ou seja, nas 20 satrápias. Ainda com relação à organização administrativa, o rei Dário,
para uma questão de organização do comércio, facilitar as transações comerciais, ele vai fundar a moeda. E ele vai colocar a imagem dele na moeda, como a gente pode ver aí nessa imagem na imagem da direita. Essa moeda vai ter um nome, é o dárico. O dárico, que eram moedas de ouro e moedas de prata, que, como eu já falei, foram inventadas, surgiram ali para quê? Para facilitar as transações comerciais. Além disso, o próprio Dário ele vai abrir várias estradas, corredores entre as satrápias que eu acabei de explicar para vocês. Ele vai fazer isso aí, ele tinha entre as principais, com o seu principal objetivo era de fazer com que ocorresse as informações. Dentro dessas estradas que ele abria, percorriam os mensageiros do rei. E dentro dessas estradas, a cada 20 quilômetros, ocorria o descanso daquele mensageiro. E essas estradas, elas interligavam as 20 províncias, as 20 localidades do Império Persa. Dentro desse processo de descanso a cada 20 quilômetros, o cavalo ele era trocado, além de que o mensageiro ele descansava digamos assim, em tipo que hotéis da época. Os mensageiros eles descansavam, tinham seus cavalos trocados e no outro dia, em outro momento, eles seguiam viagens. Essas viagens ocorriam em menos de 20 dias com relação ao mensageiro, fazendo com que, para a época, as informações chegassem de forma bastante veloz, ok? Em relação à economia, a economia, como muitas outras, a economia persa, ela era também agrícola, com acréscimo aí do comércio. Só que tinha uma situação bastante incômoda, assim, aos nossos olhos de hoje, né? Que o governo ele explorava muito a população. Muitos trabalhadores, parte dos trabalhadores, eles tinham que entregar parte da produção aos donos de terra. Aos donos da terra, muitos deles trabalhavam e adquiriam só o que comer. Isso aí gerava o quê? Muita miséria. E os trabalhadores também, eles eram obrigados a trabalhar nas obras públicas. As estradas que eu acabei de falar para vocês, elas eram abertas, pavimentadas com o trabalho destas pessoas, com o trabalho público. Foi aberto com o trabalho público, por pessoas que eram exploradas pelo governo persa. O governo persa, economicamente também, explorava muito a população através de pesados impostos, com o objetivo de manter o exército e o luxo da corte persa. Então, quem era que sustentava o exército? Quem era que sustentava a força do exército, o braço forte do rei, do imperador? Era a população, pagando vários pesados impostos. E além de ter que bancar o luxo da corte que cercava o imperador. Dentro das relações comerciais, a Pérsia ela teve forte relação comercial com civilizações dali, que inclusive nós já estudamos duas daí, o Egito e a Fenícia, e além da Índia. Dentro do campo da religião, a religião persa ela é bastante curiosa. Lá desenvolveu o chamado zoroatrismo, que é proveniente das filosofias do pensamento de um profeta chamado Zaratustra. Eles acreditavam na luta constante entre o bem e o mal. Eles acreditavam nessa dualidade, nesse maniqueísmo aí, nessa coisa dúbia entre a luta constante entre o bem e o mal, certo? Eles acreditavam, com a filosofia de Zaratustra, que existia a força do sol, a força da lua, a força da terra. Inclusive, estes elementos da natureza, esses astros aí, melhor dizendo, tinham os nomes, como o sol, que era chamado de Mitra, a lua era chamada de Mar, e a terra, que era chamada de
de Zan. Eles tinham a crença, eles acreditavam que o céu e a terra tinham sido feitos por um criador, ou seja, eles acreditavam no criador do céu e da terra. Dentro da crença persa, eles acreditavam que pessoas impuras, elas não mereciam nem ser enterradas. Algumas pessoas consideradas impuras, pessoas perversas, pessoas que não estavam dentro do padrão comportamental, dentro do padrão religioso persa, eles não enterravam. Muitas dessas pessoas elas eram colocadas no alto de um edifício para que os abutres comessem o corpo, porque aquelas pessoas não mereciam que a terra absorvesse o corpo delas. Algumas que tudo bem, poderiam até ser enterradas, mas o corpo delas eram envoltos em uma camada bastante espessa de cera, para que o corpo não tivesse contato com a terra. Eles não, dentro da característica religiosa dos persas, eles não faziam cultos em templos, eles não tinham templos e também não cultuavam imagens, ou seja, eles não tinham estátuas. Toda essa filosofia zoroastrística, digamos assim, da filosofia do poeta Zaratustra, anos depois vai influenciar bastante o cristianismo, o judaísmo e mais tarde, já no século VII, depois de Cristo, já na Idade Média, o islamismo. Então, a religião é a religião persa que vai influenciar outras grandes religiões, inclusive a religião da nossa cultura ocidental, o próprio cristianismo. A cultura persa, ela também vai ter uma grande influência, como nas escrituras cuneiformes que eles herdam do povo mesopotâmico com a sua forma de escritura que nós já tratamos aqui lá na nossa primeira videoaula. Eles, dentro do campo da arte, eles imitaram muito os egípcios e até mesmo os assírios que são da Mesopotâmia. Eles eram notáveis, eles promoveram notáveis trabalhos com tijolo, um tipo de tijolo que que existia naquela região, tijolo esmaltados, de cores vivas. Inclusive tem uma das imagens aí com alguns guerreiros persas, nessa imagem mais verdeada. Essa imagem, isso é uma obra de arte persa, feito justamente com estes tijolos aí de cores vivas, como esse verde, uma coisa meio verdeada, meio azul piscina, enfim, esses tijolos com essas cores aí. Isso aí, essa imagem é uma obra de arte do povo persa. E eles também se destacaram muito no universo da arquitetura e construíram grandes palácios na cidade, como o palácio da cidade de Persópolis, que a gente pode verificar, a gente pode ter uma noção do que foi um palácio nessa outra imagem aí, ao lado dessa que eu acabei de tratar com vocês, que é feita com os tijolos esmaltados. Então, dentro da cultura, eles tiveram todos esses destaques, dando um bom destaque aí para os palácios, como o palácio da cidade de Persópolis, como a gente pode ver aí na imagem. Então, eles tiveram estes grandes destaques, como várias outras civilizações, destaque na cultura, tiveram a sua influência, absorveram influência religiosa e influenciaram outras religiões, tiveram grandes reis, enfim, essa foi a civilização persa, riquíssima em política, muito influente na economia, na cultura e para a história. A história persa que ocorreu há séculos e séculos, milênios atrás e que chega até hoje através desta nossa videoaula para todos nós. Tá certo, gente? Espero que mais essa aula tenha sido de bastante proveito para vocês, tenha sido bastante proveitosa, de que enriqueça bastante o conhecimento de vocês. E que assim nós possamos seguir meio a essa pandemia, levando conhecimento através desse mecanismo. Tudo bem, gente? Espero que tenha sido bem bacana para vocês, como está sendo para mim, difundir as ideias da história através desse mecanismo. Tá bom, gente? Logo mais, depois dessa aula, a gente vai tratar
como resolver os exercícios e lançar as notas de vocês. Eu preciso também fazer uma avaliação de vocês, ou através de redações, ou através agora de áudios ou vídeos de vocês, tá bom? A gente vai pensar, vai ver qual é a melhor forma possível para a gente promover aí esse processo avaliativo. Então, até mais, gente. Até a nossa próxima videoaula. Valeu, gente.